questiona, Deus criou? Deus criou tudo? Sim. Ah, te peguei. Então Deus criou o mal, o crime, as desavenças, o ódio, o rancor, a raiva. Deus criou tudo isso? E o espírita pensa e, antes de responder, faz algumas perguntas. Meu irmão, Deus criou, aliás, a escuridão existe? Claro, responde o agnóstico. Não. Pela lei da física, a escuridão não existe. O que existe é a sensação da falta, da ausência, da luz. Meu irmão, o som, ou melhor, o silêncio existe? Claro, não. O silêncio não existe. O que existe é a sensação da ausência do som. O frio existe? Acredito que sim. Também não. O frio não existe. O que existe é a sensação da ausência do calor. Assim, o mal, ele não existe, e sim a sensação da ausência do bem. O mal, na realidade, são as nossas escolhas. Cada um de nós é o nosso livre-arbítrio na prática do mal. Especialmente o mal existe quando nós nos afastamos da lei de Deus. Quando deixamos de lado as leis que estão esculpidas dentro de nós, quando da nossa criação, como seres simples, ignorantes, mas perfectíveis, buscando a nossa evolução. Deixamos passar os nossos maus sentimentos, os nossos ódios, os nossos rancores, os nossos sentimentos mais baixos. Quando conseguimos nos aproximar da lei de Deus, então nós vamos alcançando o bem. E a prática da caridade é o grande exemplo, é o grande fim e o grande objetivo. Dentro dessa conversa que ambos tiveram, dá-se bem claro uma noção da importância do entendimento dessas duas palavrinhas, o bem e o mal. O bem é sempre quando nós adentramos na proximidade das leis de Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, falando sobre a lei de Deus, ela pode ser resumida em uma única lei. Você sabe qual é? Qual é a única lei que pode ser resumida? Todas as leis. A lei de amor, que é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Aí está todas as leis e os profetas. Quando nós vamos ver no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz essa visão da lei de Deus, no capítulo 1, quando fala em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz: Não pensais que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. A lei de Deus, ela veio, meus irmãos, para ser cumprida, para ser aplicada no nosso dia a dia. Mas a população, as pessoas, muitas vezes não conseguem entendê-la na sua perfeição, porque estão mais ainda ligados
as más inclinações. Tanto que, na primeira revelação, nesse capítulo 1, a gente vê a figura de Moisés, que nos traz pela primeira vez uma grande noção da lei de Deus. Qual foi a grande noção ou o germe da moral cristã que Moisés nos traz? Alguém sabe? Qual foi a lei que ele nos traz que até hoje é imortal? Os 10 mandamentos, que é o germe da moral cristã. Mas ele também trouxe uma lei civil, lei mosaica, da lei de Italião, que ele dá àquele povo com um crivo de uma lei chancelada como divina também. Só que era uma lei voltada para aquele povo, dura. E aí traz uma visão de um Deus castigo, de um Deus antropomorfo, de um Deus que nos olha, Senhor do exército, e que nos cobra a sua submissão. Por que Moisés fez isso? Por que ele não ficou apenas nos 10 mandamentos? Porque quando Moisés foi receber os 10 mandamentos, ele vai ao Monte Sinai e deixa as pessoas, os judeus, no deserto, porque eles tinham libertado, né? O povo judeu do jugo egípcio estava lá no deserto caminhando. E ele vai ao Monte Sinai, onde ele vai receber os 10 mandamentos. Aquelas pessoas que ficaram aguardando, Moisés demorou muito, e muitos pensam, Moisés morreu. Está um tempão lá fora, onde é que ele não se alimentando, como é que ele vai viver? Deve ter morrido. E aí muitos deles lembravam da época do Egito. Eram escravos, mas eram assalariados. Tinham uma vida boa, porque no deserto, o que se come no deserto? Hein? McDonald's tem no deserto? Rosbife, macarrão. Então, no deserto, a alimentação é extremamente difícil. A água, então, quase que escassa. Então, a necessidade, eles passavam grandes necessidades. E aí disseram, olha, entre nós ficar aqui no deserto e voltar lá para o Egito, a gente é escravo, mas ganha dinheirinho, né? Tem uma vida razoável. E aí eles resolvem se juntar tudo ali que tinham de bens para fazer o bezerro de ouro para dar para o faraó. Só o faraó, me desculpa aí que nós fugimos, né? Mas a gente queria voltar, ver se tem um lugarzinho para nós ficar, para trabalhar aí. Quando Moisés desce ao do Monte Sinai e vê aquela festa, e vê a intenção daquele povo, ele fica bravo, até quebra lá os 10 mandamentos, depois ele renova. E diante daquela dureza do povo, da dificuldade daquele povo, ele busca fazer uma lei mais dura para que aquele povo pudesse seguir uma linha, que ele tivesse o controle da situação. Vejam bem, quando Jesus vem e diz, não vou destruir a lei, ele diz, não vou destruir a lei de... Não, Deus. Eu não venho destruir a lei de Deus. E fazer com que a sua lei seja efetivamente cumprida. Porque o que há de Deus é os 10 mandamentos. É, em resumo, que ele dá a lei de amor. Essa é a prática. E não uma lei vingativa, não uma lei sancionatória, uma lei de posição, uma lei de castigo. E essa lei de amor, de como isso se efetiva, vem aí a terceira revelação, vem o Espiritismo, que busca explicar melhor como se dá essa lei de amor.
Como se nós praticamos, nós exercemos as nossas vidas, buscando a nossa evolução, cometemos erros, como nós resgatamos esses erros? Como nós resgatamos os erros que praticamos? Como nos melhoramos? Porque todos somos destinados à luz. Nenhuma ovelha se perderá. Então, como, seguindo esta lei de amor, de que maneira eu vou buscar essa evolução? E o Espiritismo traz a lei de progresso. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. A lei do progresso. O princípio reencarnatório. Deus, então, já não castiga. Não é um Deus amor, que oportuniza a nossa recuperação. Então, se eu errei, o que Deus diz? Tá, quem errou aqui? Quem fez a sujeira aqui? Foi você, então limpe. Não vou limpar. E aí? Deus vai lá, dá uns raios na cabeça da pessoa? Não. Tá sujo? É você que vai limpar. Mas não vai ser agora? Vai ser amanhã? Depois de amanhã? Mas você mesmo vai querer limpar. Porque você vai se incomodar com aquele erro praticado. Com a tua evolução. Então Deus, Ele não castiga, Ele dá o tempo. Ele dá a oportunidade para que a pessoa possa buscar a sua evolução. Olha a lei de amor na sua prática, na sua inteireza. Oportunizar que nós mesmos possamos limpar a nossa sujeira, a nossa prática do mal. Existe no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, um texto sobre a luta contra o mal. E nesse texto, Humberto nos fala de que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles ficavam muito impressionados com as curas dos chamados endemoniados. O afastamento daqueles espíritos que perturbavam, que nós hoje espíritas falamos dos obsessores, que perturbavam as suas vítimas. E o que mais ficava impressionado era Tadeu, que via essas ações. Quando falamos em endemoniados ou demônios, nós da doutrina espírita não acreditamos no demônio, como dito, ou como entendido por alguns. O demônio seria o quê? Aquele espírito ruim, né, do mal, que vai ficar ad eternamente no mal. E para nós todos somos espíritos simples e criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, ou seja, vamos todos buscar a nossa evolução. Então por que na Bíblia é colocado o demônio? A palavra demônio mas logo a gente vai se acertar com isso. A palavra demônio utilizado no grego é démon. E démon significa o quê em grego? Espírito. Nem bom, nem ruim. Apenas espírito. Tanto que Sócrates, no resumo, aqui na parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala do resumo da doutrina socrática de Platão, que são os precursores, sem dúvida, do Espiritismo, do próprio cristianismo, Sócrates falava o seguinte: após a nossa morte, o gênio, démon, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, que seria a erraticidade, para serem julgados. Aí as almas, depois de haverem
estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Processo reencarnatório. Olha que Sócrates falava muito antes da vinda de Jesus. Tanto do processo reencarnatório, quanto de um demônio que nos foi designado quando nós encarnamos. Quem é esse demônio para a visão espírita? O anjo da guarda. Para os católicos, o anjo da guarda. Então ele está falando de anjo, de um espírito que vai, que busca nos ajudar no nosso processo encarnatório. Então a palavra demon, na realidade, significa espírito. Então, o nosso querido Tadeu, ele ficava muito impressionado com as curas com que Jesus fazia na retirada desses espíritos de suas vítimas. Em um determinado momento, Jesus vai para uma outra cidade fazer uma pregação e Tadeu fica no local cuidando onde eles estavam. E é levado a Tadeu uma jovem que estava perturbada por os espíritos malfazejos. E Tadeu tenta de todas as formas afastar aquele... Sai daí, Satanás, né? Demônio. E tenta fazer o afastamento daqueles espíritos e nada de conseguir. No dia seguinte, Jesus retorna, a jovem é levada e Jesus, então, amorosamente, trata aqueles espíritos e os afasta do jugo daquela jovem. Tadeu ficou pensativo. Por que Jesus não dá a seus apóstolos automaticamente a condição de afastar esses espíritos que estão prejudicando aquela jovem e de tantos outros necessitados? Por que Jesus não dá a ele esse poder? Em certo dia, aproveitando-se a noite, busca Jesus. Ele coloca as suas angústias. E Jesus lhe responde da seguinte forma: Tadeu, qual é o objetivo da tua vida? Buscar, realizar o reino de Deus no meu coração, Jesus. Muito bem. Esses irmãos que hoje investem a túnica do mal, um dia vestirão a túnica da redenção, Tadeu. Tadeu, esses espíritos malfazejos são nossos irmãos, Jesus? São nossos irmãos, sim, Tadeu. Nossos irmãos necessitados. O que nós combatemos não é o nosso irmão necessitado, mas o erro praticado, mas os malefícios. Não o pecador, mas o pecado. Então, mestre, como eu poderia ajudar, então, as pessoas que nos procuram com esse processo dos endemoniados? Você já respondeu a pergunta? Você já respondeu essa pergunta? Como, mestre? A primeira coisa que eu te perguntei, qual foi, Tadeu? Aí Tadeu entendeu que era realizar o quê? O reino de Deus no meu coração. Ou seja, tratar aqueles irmãos com amor. E aqui eu faço uma especial homenagem a todos os médiuns da nossa casa, que trabalham nos grupos mediúnicos, que atendem muitas vezes esses irmãos necessitados. Que muitos de nós, muitas vezes, pensamos que são espíritos trevosos, espíritos que querem nos perturbar e que nós deveríamos afastar, mas na realidade são irmãos nossos. Eu sempre coloco e digo que quando nós desencarnarmos, será que poderíamos ser confundidos com um obsessor? Com um espírito obsessor? Muitos podem dizer assim, pô, Alexandre, eu sou ruimzinho, mas nem tanto, né? Para ser considerado um obsessor.
Será que não? Será que se nós voltássemos para a nossa casa e um ladrão adentrasse a nossa casa, matasse a nossa mulher, matasse o nosso filho, matasse o nosso papagaio, e depois nos matasse, e eu em espírito estivesse aqui, o irmão que fez isso está aí sentado, eu iria dizer, te amo, meu irmão, ou ia no pescoço dele? Espírito obsessor. Muitas vezes nós sabemos, dentro do trabalho mediúnico, que esse espírito obsessor vem e diz que ele não está buscando vingança. Ele está buscando o quê? Justiça. Porque vocês não conhecem lá o Toninho, que parece essa casa de bonzinho aí na casa, bonzinho, abaixa todo mundo. É um anjo, vocês acham? É nada. Então eles vão lembrar não o Toninho hoje, eles vão lembrar o Toninho de vidas pretéritas, porque eles nos veem tal como nós somos. Naquele momento que o Toninho pisou em cima da pessoa, que o Toninho prejudicou aquele irmão. Então ele vem com essa sede de querer dizendo que não é vingança e justiça. E nós muitas vezes perguntamos, meus irmãos, está te fazendo bem? O ódio, o rancor, está te fazendo bem? E muitas vezes lembramos, né? O amor da mãe, a mãe, etc. Alguma forma para que ele possa tirar o ódio, o rancor, a raiva de determinada pessoa e busque focar em outra coisa que ele começa a abrir o coração dele. E quando ele abre o coração dele, chora, e muitas vezes a mãe dele já estava ali do lado, porque a espiritualidade possibilita isso, esse encontro da mãe com o filho necessitado, para que ele possa ver a sua mãe e abraçá-la, e a mãe poder resgatar o seu filho, voltando ao mundo espiritual, para que eu mesmo possa fazer o tratamento. E seguir, como todos nós seguimos, o nosso processo de evolução. Então, nossa saudação, nossa homenagem a todos os nossos irmãos médiuns da nossa casa, do trabalho que realizam diuturnamente. Em outro livro, O Consolador, do nosso querido Emmanuel, ele nos fala que Deus é todo poder, toda glória, toda sabedoria, toda bondade, toda justiça e, portanto, não poderia ser dele a origem do mal. E busca esclarecer alguns pontos importantes. Primeiro deles, o bem é o único determinismo. O que é determinismo? É quando a coisa é algo que vai acontecer obrigatoriamente. E nós sabemos que a nossa vida, embora muitas vezes nós programamos o processo encarnatório de vir para a Terra, de casar com X, com Y, de ter o filho e tal, é uma programação que pode ou não ser cumprida, por causa do nosso livre arbítrio. Então, as coisas vão acontecer com alguma programação que nós mesmos realizamos, mas nunca com determinismo. Entretanto, o único determinismo diz isso, é que só existe um determinismo, que é todos nós vamos, o quê? Ser anjos. Como sempre diz o nosso querido Toninho. Todos nós evoluiremos. Mas eu não quero evoluir, Alexandre. Eu quero ser ruim. Mas você vai ser bom. Não tem jeito. Não tem escapatória. Todos seremos anjos. Esse é o determinismo. É o único determinismo. Por que é isso? Porque Deus é Deus. Deus é amor. E Deus não quer que nenhum dos seus filhos, nenhum daquele que ele criou, se perca. Deus nos dá a inteligência para exatamente buscarmos discernir o bem do mal. E quanto mais capacidade nós temos, mais responsabilidade nós temos também. Então, muitas vezes, por sermos espíritas, por estudarmos a doutrina, achamos que isso é uma benesse para nós, e realmente é, mas também nos cobra.
Porque erramos sempre com consciência. Raul Teixeira dá a seguinte frase: ser espírita não é fácil, e não é para qualquer um. É para quem aguenta. Porque quando nós erramos, nós olhamos assim, ó, eu não devia ter feito isso. Eu sei que eu não devia ter feito isso. E o grau da responsabilidade nossa é maior. Perante a justiça, às vezes não é. Vamos dizer que eu, né, família espírita, berço espírita, com estudo espírita, conhecimento doutrinário. E um outro irmão que não teve isso, teve a vida sempre relegada, voltada, não teve as condições que eu tive, ambos nós saímos para fazer um furto, em comunhão de vontades, em concurso de pessoas. Perante a justiça, vamos responder pelo mesmo crime e pela mesma pena. Mas perante Deus, porque eu tive mais oportunidade de escolha, eu tive mais conhecimento para não poder cair. Essa é a grande reflexão. Quanto mais nós estudamos, nós vamos entendendo as nossas mazelas. Vamos compreendendo que aquela sujeirinha ali que eu fiz, eu tenho que limpar. É eu que vou querer limpar aquela sujeirinha que está ali. Não é Deus que vai me dizer, tem que limpar aquela, porque a minha consciência começa a despertar e perceber os erros que eu já pratiquei e que eu não deveria ter mais praticado. As más inclinações, os nossos ódios, os nossos rancores, destroem o outro? Podem destruir, sem dúvida. Mas também destrói a nós mesmos. Toda vez que praticamos o mal, podemos realmente prejudicar aquele irmão, mas estaremos também manchando as nossas almas, também buscando os nossos horrores. Quando nós morrermos, o que nós vamos levar? Vamos levar o anel? Vamos levar o vício que nós temos? Vamos. Vamos levar o ódio que eu tenho de alguém? Vou. Mas também vou levar o amor que tenho pela minha esposa, pelos meus filhos? Também. Então a escolha da bagagem é de nós mesmos. Que nós queremos colocar na mala para que quando nós desencarnarmos, possamos voltar ao mundo espiritual. A mala é nós que vamos fazer. E a escolha é nossa. É isso aí. Então, essa escolha depende de cada um de nós. Então, a gente, se tem um ódio no coração, meus irmãos, busquemos retirar esse ódio. Porque ele nos pesa. Divaldo tem uma frase que eu acho muito legal sobre isso. Uma vez a pessoa chegou para Divaldo e disse, eu odeio você. E Divaldo o que respondeu? E eu te amo, meu irmão. Porque se eu também te odeio, ele ficava com ódio do cara. Guardava dentro dele. Se ele ficar chateado, ele guardava dentro dele. Mas eu te amo. O ódio não ficou com ele. Está contigo. Marco Aurélio, o grande imperador romano, e filósofo estoico, disse que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Nada acontece ao Alexandre que não seja próprio do... Se eu sou traído pela minha esposa, nada acontece ao Alexandre que não seja próprio do Alexandre. Então essa traição viria a acontecer comigo. Se é pela Marivone, minha esposa, ou outro tipo de traição, não importa. Então, a traição eu não tenho que olhar lá do lado pessoal da Marivone. Ela que me traiu, ela vai responder pelos atos dela. Mas eu não tenho que guardar o sentimento pessoal em relação a ela. E tenho que trabalhar esse processo da traição. No sentido do perdão, no sentido da busca do seguir a minha vida, de buscar outras alternativas, de ser proativo. Porque os problemas, meus irmãos, vão acontecer nas nossas vidas.
vamos lembrar uma prece, que é a única prece que Jesus nos deixou. Qual foi? Pai Nosso. E ele diz, não venha a tentação, é assim que ele diz? Que aí são os problemas e dificuldades. Senhor, não venha a tentação. Ou o que ele diz? Senhor, não nos deixais cair em tentação. Não nos deixais cair em tentação. Porque a tentação, os problemas virão. E é a forma com que nós ultrapassamos esses problemas, é que nós vamos demonstrar quem somos. Por isso, às vezes, os problemas são alavancas para o nosso progresso. A gente não tem a percepção com os olhos da terra. A gente não consegue muitas vezes entender. Por isso que também na prece a gente diz, seja feita a minha vontade. É isso? A voz. Porque a gente não consegue compreender. Às vezes um irmão, sabendo que somos espíritos da casa, Alexandre, eu tenho um parente, um ente querido, tal, que está no hospital, poderia fazer uma prece por ele? É claro, meu irmão, vamos fazer a prece, com certeza, vou caminhar também para o nosso grupo de radiação da casa, e fazemos a prece. Aí encontramos esse irmão não adiantou nada essa prece de vocês aí. Não serviu para nada, morreu. Fiz a prece no dia seguinte, já pouco, caiu. Já morreu. A prece não adiantou? Pedi e obtereis. É bem claro. Toda prece sentida e dada com amor, ela chega ao seu desiderato. Chega à pessoa necessitada. Mas se era o momento dela, do desencarne dela, ela vai desencarnar. Mas o que a prece vai fazer? Vai ajudar esse irmão no desenlace. Vai buscar com que esse irmão possa ser resgatado pela equipe de resgate da espiritualidade. Vai buscar com que esse irmão receba a ajuda no mundo espiritual para o tratamento devido, seja num posto de socorro, seja numa casa-lar, na espiritualidade. Então, toda a prece, ela tem resposta. Toda. Mas a gente não compreende muitas vezes porque olhamos com os olhos da terra. Esse é o nosso grande problema. Há um remédio muito poderoso para o mal. Sabe qual é? Amor, com certeza é também. Mas um grande remédio que a gente às vezes não vai acreditar, é um grande remédio para o mal. Sabe qual é? O próprio mal. Porque nós nos cansamos de fazer o mal. O excesso de mal nos cansa. Os espíritos ficam enfadonhos da prática de estar praticando o mal. Porque toda vez que nós praticamos mal, nós é dando, recebemos. São energias que recebemos de volta. Todo ódio que lançamos, recebemos de volta. Agora, alguém cansa de fazer o bem? Não. Porque toda vez que nós fazemos o bem, nós nos sentimos livres. Nós nos sentimos melhor. Quando a gente ajuda algum irmão que está necessitado, uma dificuldade, nós ficamos até mais felizes daquele irmão que é ajudado. Porque nós nos sentimos úteis. Nós sentimos que estamos junto com aquele irmão, que tivemos a oportunidade nesse dia de fazer alguma coisa positiva. Isso dá vontade de mais fazer coisas positivas, de praticar mais o bem. O grande filósofo Sócrates, já vou para o encerramento, o grande filósofo Sócrates dizia que cada coisa se destrói pelo mal que lhe é próprio. Cada coisa se destrói pelo mal que lhe é próprio. O ferro se destrói pelo quê? Qual é o mal próprio dos ferros? A ferrugem. O ferro se destrói pelo mal que lhe é próprio. A ferrugem. E o alimento se destrói pelo quê?
Vamos deixar lá um alimento um ano lá jogado no canto. O que acontece? Apodrece. Então o mal do alimento é o apodrecimento, que ele destrói. E a alma? Qual é o mal que lhe é próprio? O vício. Né? Os nossos vícios é um mal que lhe é próprio. E o nosso vício destrói a nossa alma? Olha a bondade de Deus. Ela mancha a nossa alma. Ela nos faz mal. Sentir mal. Mas Deus, na sua bondade, nos dá e oportuniza para que nós possamos limpar a nossa alma. E todos chegarmos ao final com a luz de Deus como anjos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.